A maioria das pessoas entra no mercado acreditando que o sucesso no trading depende de descobrir alguma estratégia especial, um setup diferente, um indicador mais preciso, um padrão que quase ninguém conhece. Durante anos, muitos traders permanecem presos nessa busca interminável, trocando ferramentas constantemente e acreditando que o próximo método finalmente resolverá todos os problemas. O problema é que, enquanto passam tempo tentando encontrar a entrada perfeita, quase nunca percebem aquilo que realmente sustenta consistência no longo prazo. A técnica importa, mas ela sozinha não é capaz de transformar alguém em um operador profissional, porque o mercado não coloca pressão apenas sobre o conhecimento técnico. Ele coloca pressão sobre comportamento, disciplina e capacidade de permanecer racional, enquanto emoções tentam assumir o controle. É por isso que tantos traders estudam durante anos e ainda assim continuam repetindo os mesmos erros. Eles melhoram estratégias, mas não fortalecem a própria estrutura. Aprendem novas análises, mas continuam emocionalmente vulneráveis diante de perdas, ansiedade e impulsividade. E quando a mente não está preparada, até mesmo um bom método começa a ser destruído pelas próprias reações do operador. Os traders profissionais entendem algo que a maioria demora muito para perceber. A consistência não nasce de um único fator. Ela é construída sobre 3 pilares fundamentais que sustentam toda decisão dentro do mercado. A mente, responsável pela estabilidade emocional e pela execução sob pressão. O método, responsável por criar clareza operacional e eliminar improvisos. E a gestão de risco, responsável por preservar capital e garantir sobrevivência no longo prazo. Quando um desses pilares falha, toda a estrutura começa a ficar vulnerável. E é exatamente por isso que muitos traders conseguem ganhar dinheiro por um período, mas não conseguem permanecer consistentes ao longo do tempo. Então, fique até o final do vídeo para entender o que realmente separa profissionais de amadores. Descobrir por que tantas pessoas nunca conseguem estabilidade no mercado e aprender os pilares que sustentam traders capazes de permanecer lúcidos, mesmo nos momentos de maior pressão. Quase todo trader iniciante começa cometendo o mesmo erro. Ele acredita que o problema principal está na estratégia que ainda não encontrou. Por causa disso, entra em uma busca interminável por indicadores, setups e técnicas que prometem transformar resultados rapidamente. Cada nova ferramenta parece carregar a esperança de finalmente resolver tudo aquilo que ainda não funciona. No início, essa busca parece lógica. Afinal, o mercado dá a impressão de que existe algum padrão perfeito esperando para ser descoberto. Então o trader passa horas estudando gráficos, assistindo conteúdos, testando indicadores e mudando constantemente sua forma de operar. O problema é que, quanto mais ele troca de direção, menos desenvolve estabilidade. A obsessão pela estratégia perfeita cria uma dependência emocional perigosa. O trader começa a associar confiança apenas ao resultado da última entrada. Quando ganha, acredita que encontrou o caminho certo. Quando perde, abandona tudo e procura algo novo. Dessa forma, nunca permanece tempo suficiente em um sistema para realmente compreendê-lo. Com o passar do tempo, surge a ilusão de que o conhecimento técnico sozinho resolverá todos os problemas. O operador acredita que precisa apenas aprender mais um padrão, mais uma leitura ou mais uma confirmação para finalmente alcançar consistência. Mas enquanto tenta melhorar o resultado, continua ignorando a estrutura que produz o próprio resultado. A maioria dos traders não percebe que o problema raramente está apenas no método. Muitas vezes, o verdadeiro problema está na falta de disciplina, na instabilidade emocional e na incapacidade de executar com clareza sob pressão. Enquanto isso não é desenvolvido, até mesmo uma boa estratégia acaba sendo destruída pelas próprias reações do operador. O primeiro pilar que sustenta um trader profissional não está no gráfico, nem na estratégia utilizada. Ele está na mente do operador, porque antes de qualquer método ser colocado em prática, existe uma pessoa responsável
por executar decisões sob pressão, lidar com perdas e permanecer racional em ambientes emocionalmente intensos. O mercado constantemente coloca o trader diante de situações desconfortáveis. Sequências negativas, oportunidades perdidas, movimentos inesperados e momentos de incerteza fazem parte da rotina de qualquer operador. E é justamente nesses momentos que a diferença entre amadores e profissionais começa a aparecer com mais clareza. O trader emocional reage impulsivamente ao que acontece. Quando perde, sente necessidade de recuperar imediatamente. Quando ganha, começa a operar com excesso de confiança. Seu comportamento muda de acordo com o resultado recente, e isso destrói consistência ao longo do tempo. Já o trader que fortaleceu a própria mente desenvolve estabilidade comportamental. Ele entende que perdas fazem parte da atividade e que nenhuma operação individual define sua capacidade. Isso permite que continue executando da mesma forma, mesmo após momentos difíceis, sem transformar emoção em decisão. Controle emocional não significa ausência de sentimentos. Significa capacidade de agir corretamente, mesmo sentindo pressão, medo ou ansiedade. O profissional não espera se sentir confortável para executar. Ele aprende a manter clareza, mesmo quando o ambiente tenta desorganizar sua mente. É por isso que o mercado testa a mente antes de testar o método. Porque um bom sistema nas mãos de alguém emocionalmente instável acaba sendo destruído pelas próprias reações do operador. Existe um ponto em que o maior problema do trader deixa de ser o mercado e passa a ser a própria forma como ele reage ao mercado. Nesse estágio, o conflito já não está mais na análise técnica, mas na incapacidade de manter clareza quando emoções começam a assumir o controle das decisões. O ego se torna um dos fatores mais destrutivos dentro do trading. Muitos operadores não conseguem aceitar o erro com maturidade, porque associam cada perda ao próprio valor pessoal. Em vez de enxergar o loss como parte natural das probabilidades, interpretam a perda como uma afronta emocional. E é exatamente nesse momento que surge a necessidade desesperada de recuperar rapidamente aquilo que foi perdido. A tentativa de recuperação faz o trader abandonar critérios, aumentar risco e entrar em operações sem qualidade. O overtrading começa a dominar a execução. O operador já não está mais seguindo um plano. Está tentando aliviar desconforto emocional através de novas entradas. Quanto maior a ansiedade, menor se torna a clareza. Ao mesmo tempo, o medo de perder oportunidade cria outro comportamento destrutivo. O trader sente necessidade de participar de todos os movimentos, como se ficar de fora significasse fracassar. Essa urgência constante impede paciência, destrói seletividade e transforma o mercado em uma sequência de decisões impulsivas. É por isso que muitos traders não quebram pela estratégia. Eles quebram pelas próprias reações. Mesmo tendo conhecimento técnico, acabam destruindo resultados por não conseguirem sustentar equilíbrio emocional diante de pressão, perda e incerteza. Depois da mente, existe um segundo pilar que separa claramente operadores amadores de traders profissionais. Esse pilar é o método. Porque não basta ter controle emocional se não existe uma estrutura clara para executar decisões dentro do mercado. Muitos traders operam de maneira aleatória sem perceber. Entram em trades baseados em sensação, mudam critérios durante a operação e interpretam o gráfico de formas diferentes todos os dias. Quando não existe um sistema replicável, o operador se torna emocionalmente dependente de cada movimento do mercado. A falta de clareza cria insegurança, e a insegurança abre espaço para a impulsividade. O método existe justamente para reduzir essa confusão mental. Ele cria critérios objetivos que organizam a tomada de decisão. O trader deixa de agir baseado em esperança ou medo e passa a agir baseado em condições previamente definidas. Isso traz estabilidade operacional, porque elimina boa parte do desgaste causado pela dúvida constante. Um profissional sabe exatamente o que procura no gráfico antes mesmo de abrir uma operação.
Ele possui regras claras de entrada, gerenciamento e saída. Não porque acredita que pode controlar o mercado, mas porque entende que precisa controlar o próprio processo. O método funciona como uma referência estável em um ambiente naturalmente incerto. Quando o mercado acelera e a pressão aumenta, o operador amador tende a improvisar. Já o profissional permanece alinhado ao próprio plano. Ele entende que decisões emocionais quase sempre pioram o resultado final. Por isso, seu foco principal não está em acertar todas as operações, mas em executar corretamente aquilo que foi planejado. Profissionais não improvisam em ambientes de pressão. Existe uma diferença profunda entre alguém que opera o mercado e alguém que apenas aposta dentro dele. E, na maioria das vezes, essa diferença não está na plataforma utilizada, no capital disponível ou até mesmo no nível técnico do trader. Ela aparece na forma como as decisões são tomadas sob pressão. O operador amador costuma agir movido por impulso. Ele entra em operações porque sente que o mercado vai subir ou vai cair, mesmo sem existir contexto claro para justificar aquela decisão. Muitas vezes, a entrada acontece apenas porque o preço começou a se mover rapidamente, despertando ansiedade e medo de ficar de fora. Nesse estado, a emoção começa a conduzir à execução. Sem um plano bem definido, cada operação se transforma em uma tentativa improvisada de acertar o próximo movimento. O trader deixa de seguir critérios objetivos e passa a depender da própria intuição emocional. O problema é que emoções não foram feitas para gerar clareza em ambientes de pressão. Quando medo, euforia ou urgência dominam o processo, a qualidade das decisões começa a se deteriorar rapidamente. O trader profissional opera de maneira completamente diferente. Antes de entrar em qualquer posição, ele sabe exatamente o motivo daquela entrada, o risco envolvido e o cenário que invalida sua análise. Não existe espaço para decisões impulsivas, porque toda execução acontece dentro de uma estrutura previamente construída. Essa é a grande separação entre operar e apostar. O apostador reage emocionalmente ao mercado. O profissional responde com base em um sistema. E quando não existe método organizando decisões, a emoção inevitavelmente assume o controle. Existe um ponto que muitos traders ignoram no começo da jornada porque estão completamente focados em ganhar dinheiro rápido. Eles acreditam que o segredo está em encontrar operações explosivas, grandes movimentos e entradas capazes de multiplicar capital em pouco tempo. Porém, o mercado elimina justamente aqueles que entram com essa mentalidade apressada e emocional. A gestão de risco é o pilar que sustenta a sobrevivência dentro do trading. Sem ela, até mesmo um operador tecnicamente bom pode destruir meses ou anos de evolução em poucos dias de descontrole. Porque o problema nunca está apenas em perder dinheiro. O problema está em perder além daquilo que sua estrutura emocional e financeira consegue suportar. Os profissionais entendem que preservar capital sempre vem antes de buscar crescimento agressivo. Eles trabalham com limites claros de perda, tamanhos de posição coerentes e exposição controlada. Isso não acontece por medo do mercado, mas por compreensão da realidade. Nenhum trader consegue permanecer consistente se estiver constantemente operando sob pressão extrema. O tamanho da posição, por exemplo, influencia diretamente o estado mental do operador. Quando alguém arrisca além do necessário, a operação deixa de ser racional e passa a ser emocional. Pequenos movimentos começam a gerar ansiedade, medo e necessidade de controle. A clareza desaparece porque o risco já ultrapassou a capacidade emocional de execução. Por isso, traders profissionais pensam primeiro em continuidade. Eles sabem que o objetivo inicial não é ganhar muito, é não desaparecer. Porque permanecer vivo no mercado durante tempo suficiente é o que permite evolução, aprendizado e construção gradual de consistência. A gestão de risco não limita crescimento. Ela protege o operador contra as próprias emoções nos momentos em que a pressão aumenta.
E no longo prazo, essa capacidade de proteção se transforma em uma das maiores vantagens que alguém pode construir dentro do mercado financeiro. Existe uma diferença enorme entre saber operar e conseguir permanecer consistente ao longo do tempo. Muitos traders chegam a desenvolver uma boa leitura de mercado, entendem contexto, identificam padrões, possuem conhecimento técnico acima da média. Ainda assim, acabam quebrando porque conhecimento técnico sozinho não sustenta estabilidade quando a pressão emocional aumenta. O primeiro grande problema costuma ser a falta de controle emocional. O trader sabe exatamente o que deveria fazer, mas não consegue executar aquilo que sabe no momento em que emoções assumem o comando. Depois de uma sequência de perdas, a clareza começa a diminuir. O medo aumenta. A ansiedade acelera decisões, e aquilo que antes parecia simples começa a ser contaminado pela necessidade emocional de recuperar rapidamente. Em outros casos, o excesso de confiança se torna igualmente perigoso. Depois de uma sequência positiva, muitos operadores passam a acreditar que estão acima das próprias regras, começam a aumentar tamanho de posição sem necessidade. Ignoram limites de perda. Entram em operações fora do plano, acreditando que conseguem controlar qualquer situação. Nesse ponto, o mercado deixa de ser tratado com respeito e passa a ser tratado com arrogância. O problema é que o mercado pune exageros com velocidade. E quando uma sequência negativa aparece, o trader que ignorou gestão de risco percebe tarde demais que sua estrutura estava incompleta. O colapso não acontece porque ele não sabia analisar. Acontece porque não possuía estabilidade suficiente para sustentar o próprio conhecimento sob pressão. É por isso que muitos traders talentosos desaparecem enquanto operadores mais disciplinados conseguem sobreviver durante anos. Porque conhecimento sem disciplina não fortalece o operador. Pelo contrário, ele aumenta o perigo das próprias decisões quando não existe controle emocional e responsabilidade na execução. Existe um momento específico na evolução do trader em que tudo começa a fazer sentido de maneira mais profunda. Ele percebe que nenhum dos pilares funciona de forma isolada. A mente, o método e a gestão de risco deixam de ser conceitos separados e passam a atuar juntos dentro da mesma estrutura operacional. A mente é aquilo que controla a execução sob pressão. É ela que impede decisões impulsivas quando o mercado acelera. É ela que sustenta a clareza depois de uma sequência negativa. Sem estabilidade emocional, até mesmo um bom sistema começa a ser sabotado pelas próprias reações do operador. O método entra como o elemento que organiza as decisões. Ele reduz dúvidas, elimina improvisos e cria critérios objetivos para entrada, saída e gerenciamento da operação. O trader deixa de agir baseado em sensação momentânea e passa a executar um plano previamente definido. Isso reduz desgaste mental e aumenta a consistência na tomada de decisão. Já a gestão de risco funciona como proteção de sobrevivência. Ela impede que uma única sequência ruim destrua meses de trabalho. O operador profissional entende que permanecer no jogo é mais importante do que tentar ganhar muito rapidamente. Preservar capital significa preservar oportunidades futuras. Quando esses três pilares finalmente se conectam, o comportamento do trader muda completamente. Ele não depende mais de motivação emocional para operar corretamente. Sua mente mantém estabilidade, o método oferece direção e a gestão de risco impede excessos destrutivos. É exatamente nesse equilíbrio que a consistência começa a surgir de forma real. Porque consistência não nasce apenas de acertar operações. Ela nasce quando os três pilares trabalham juntos e sustentam decisões equilibradas, mesmo em ambientes de pressão e incerteza. A maioria das pessoas entra no mercado esperando mudanças rápidas. Querem resultados imediatos, evolução acelerada e confirmações constantes de que estão no caminho certo. Porém, a mentalidade profissional não nasce dessa urgência. Ela é construída lentamente, através de repetição disciplinada, correções constantes e amadurecimento emocional diante das dificuldades inevitáveis do processo.
O trader profissional entende que consistência não aparece em poucos dias e nem em algumas operações positivas. Ela surge da capacidade de manter a mesma postura durante longos períodos, independentemente das oscilações do mercado. Enquanto muitos abandonam processos sólidos por causa de momentos negativos, o operador maduro continua executando com clareza, porque sabe que resultados duradouros exigem estabilidade comportamental. Essa evolução gradual transforma completamente a relação do trader com o mercado. Ele deixa de buscar emoção em cada entrada e passa a valorizar previsibilidade operacional. O foco deixa de ser provar capacidade através de ganhos rápidos e passa a ser construir uma estrutura sólida que consiga sobreviver ao tempo. É justamente essa paciência que cria vantagem no longo prazo, porque poucos conseguem permanecer disciplinados durante tempo suficiente para amadurecer de verdade. Aceitar o processo também significa aceitar que evolução não acontece de forma linear. Existem períodos de progresso, momentos de dúvida e fases em que o aprendizado parece lento. Mesmo assim, o trader profissional continua refinando sua execução, analisando seus erros e fortalecendo sua estrutura mental sem abandonar aquilo que funciona. No fim, profissionais não são definidos por operações isoladas. Eles são definidos pela estabilidade que conseguem construir ao longo do tempo, mantendo clareza, disciplina e controle, mesmo quando a maioria perde completamente o equilíbrio. Esse áudio foi feito com base nos ensinamentos reais de Alexander Elder, extraídos do livro Negociando para Viver. É um conteúdo rico e refinado, feito com muita dedicação e cuidado para moldar a sua mentalidade como day trader. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei. Se inscreva e deixe seu apoio nos comentários. E se quiser um áudio de reprogramação mental para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.